Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 3 e 4. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4. Amém? Amém? Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podia falar com ele de forma pacífica. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Jacó e o amor desequilibrado que ele tinha por José. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema. E nós estamos no mês de maio. Nós temos trabalhado aqui o mês da família com vocês. O mês da família. E com uma série chamada Pais e Filhos. Nós já trabalhamos aqui a vida de Abraão e Isaac, onde nós falamos um pouquinho sobre o legado de um pai. É maior do que os bens materiais. A maior riqueza que você deixa para o seu filho não é o bem material, mas é o caráter que você formou nele. É o legado, é aquilo que você deu como exemplo para ele. Depois nós falamos sobre Ana e Samuel. Ana orou por muitos anos por Samuel. Ela não podia ter filhos. E Ana faz uma oração a Deus e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu vou entregar para a obra. E assim ela faz. Ela tem Samuel. E ela entrega ele para Eli, consagra ele. E ele vai ser um dos grandes profetas do Antigo Testamento e da Bíblia. Nós também, semana passada, vimos sobre Eli e seus filhos. Nós vimos que Hófnis e Finéias, filhos de Eli, eles estavam dentro do templo como sacerdotes, mas estavam longe do Senhor. Eles não respeitavam o culto, eles não respeitavam Deus, eles abusavam da sua posição espiritual, eles levavam o povo ao pecado. E Eli, como o grande sacerdote, apenas repreendia com palavras, mas não com atitudes. Nós vimos como ele falhou nessa parte. E hoje nós vamos ver sobre Jacó. E esse amor desequilibrado. Nós precisamos entender que é na família que tem amor, cuidado, pertencimento. Mas é também dentro de casa que muitas vezes feridas, traumas, marcas também são formadas. É dentro do lar que muitas vezes acontece algumas coisas que vão marcar a próxima geração. E a gente vai ver um pouquinho sobre Jacó hoje, como isso marcou a vida da família e dos filhos de Jacó. Primeira coisa, quem era Jacó? Pode deixar o cobre, tá? Baixinho assim, tá bom? Quem era Jacó? Jacó era filho, né, de Isaac e Rebeca. E ele é irmão gêmeo de Esaú. Sempre ele teve uma vida um pouco conturbada, desde o ventre da mãe dele. Rebeca, ela tinha os meninos no ventre, os gêmeos, e eles brigavam entre si. O nascimento já foi conturbado, um puxando no pé do outro. E depois, quando eles crescem, também é conturbado. Jacó acaba pegando o direito de primogenitura de Esaú, e depois Jacó rouba a bênção de Esaú.
E esses irmãos, eles vão ser rivais ali por muitos anos. A gente vai ver que Jacó era o filho favorito de Rebeca. E Esaú era o filho favorito de Isaac. A Bíblia deixa bem claro isso. E aí, mais para frente, né, devido a essa briga dos dois, Jacó ele foge da família dele. E ele vai para a família da mãe. E ali ele se casa. Ele se casa com Lia e Raquel. Mas ele amava uma mulher. Quem era? Raquel. Era a mulher amada dele. E ali ele vai estar casado e vai ter os seus 12 filhos. E a gente vai então entender um pouquinho sobre esse amor desequilibrado que Jacó teve. Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre José. O texto diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Jacó se casou com Lia e Raquel, sim, mas ele amava Raquel. Porém, quem lhe dava filhos? Lia. Lia era a esposa que lhe dava filhos, e Raquel era estéril. Ela não podia ter filhos. Depois de muitos anos, ela vai conceber um filho, chamado José. Meus irmãos, imagina, a mulher amada, tendo um filho, era assim, Jacó já mostrou preferência. E não só isso, mas além de ser da mulher amada dele, era na velhice de Jacó. Jacó já estava bem mais velho do que quando ele teve os primeiros filhos dele. E José era o 11º filho. Ele era o favorito do papai, o mimado pelo pai. E os irmãos viam isso, essa diferença, esse favoritismo que Jacó tinha com José. Mas uma das cenas mais nítidas e que deixa isso claro, escancarado, nitidamente a diferença, é quando Jacó presenteia José com uma túnica talar. Túnica talar é esse item aqui que vocês estão vendo. É uma túnica colorida, uma peça refinada para a época, de mangas compridas. E ele presenteia José, ele não presenteia todos os filhos, ele presenteia um filho. A túnica ali representava exatamente isso, essa preferência, esse amor escancarado de Jacó por José. Ele está fazendo diferença, sem perceber às vezes. Ele está fazendo diferença. E os irmãos estão vendo isso. Os irmãos estão observando isso, esse favoritismo. Porque os filhos percebem essa diferença. Essa atenção maior, esse amor, o carinho. E a túnica, ela estava deixando claro esse favoritismo. E olha o que o versículo 4 nos diz. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Quando os irmãos viram aquela cena, José sendo presenteado com uma túnica, e essa diferença ficando nítida para eles, eles começam a ver José não mais como irmão, mas como uma ameaça. Por que uma ameaça, Rafa? Ameaça de não serem amados mais pelo pai, de não serem mais suficientes, de não serem mais importantes. Eles começam a olhar para José não mais como irmão da casa, mas como uma ameaça. De tudo que ele representava ali. Quando ele estava, o pai às vezes tratava diferente, falava diferente, agia de forma diferente.
E eles percebem isso. E o versículo 11 vai nos dizer que não só eles passaram a odiar o pai, como a odiar José, como a ter inveja de José. Olha o que aquele amor estava causando na família. Olha o que estava causando no coração daqueles irmãos. Estava gerando uma competição dentro de casa. E a gente vai ver o silêncio de Jacó. E me chama a atenção, exatamente porque Jacó não faz nada a respeito disso. Olha o que o texto diz. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Entre o versículo 4 e o 11 tem um contexto. Qual é o contexto? José, eu falo que José, ele só piorou a situação dele, meus irmãos. Por quê? Depois disso, ele vai ter um sonho. Deus vai dar um sonho para ele. Mas ele conta esse sonho para toda a família. E qual que era o sonho de José? Que tinha 12 feixes. Feixe dele no meio, feixe de trigo. E mais 12. Que se prostravam diante dele. Representando exatamente o pai e a mãe e os outros 10 irmãos. Quando ele conta o sonho, até Jacó fala assim: meu filho, você está falando que nós vamos se prostrar diante de você? E aquilo só causou mais raiva nos irmãos. Porque além de ser o filho favorito, agora está dizendo que nós vamos se prostrar a você. Eles não entendiam. E então, Jacó observa tudo aquilo. E ele fica em silêncio. E eu fico me perguntando, nessa parte, ele fica em silêncio para quê? Para o sonho de José? Ele fica em silêncio para o quê? Será que ele não viu na casa dele a rivalidade dos irmãos? Será que ele não conseguiu ver o conflito entre os filhos? Será que ele não conseguiu ver que o ambiente da casa estava diferente? Que às vezes um irmão não conversava com o outro? Jacó, ele guarda tudo que ele está vendo no coração. E ele não fala nada. Ele não fala nada diante de tudo isso, do sonho, da rivalidade. Ele fica em silêncio. E a inveja dos irmãos foram crescendo. Foi só crescendo. Quando a gente não trata uma raiz, ela só vai se aprofundando. Aquela rivalidade não estava sendo tratada, ela estava sendo alimentada. Cada coisa que José fazia, cada ato do pai, estava criando mais intriga, mais rivalidade, mais conflito. E os irmãos vão conspirar contra José. O texto diz assim: de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Aqui a história começa a tomar uma proporção muito triste. Os irmãos, a raiva era tanta, o ódio era tanto, a inveja era tanto, que, como eu disse, eles não viam mais o irmão na frente deles. E eles passam a querer matar ele. Eles saem para uma viagem. E José fica. José não vai. E José, alguns versículos para trás, eu falo que José, ele não aliviava para o lado dele, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que ele contava tudo que os outros irmãos faziam para o pai. Ele era o famoso, o quê? Dedo duro. X9 dos irmãos. Você acha que os irmãos iam gostar dele? Não. Os irmãos não iam gostar. Porque tudo que eles faziam, ele ia lá e contava para o pai.
E aí esses irmãos, eles saem para levar as ovelhas, para fazer as coisas do campo. E José não fazia esses trabalhos. Mas daqui a pouco o pai fala assim, vai atrás dos seus irmãos para você me falar como que eles estão. Né? Você me contar como que estão as coisas. E ele vai atrás dos irmãos, com a túnica bem bonita, no deserto. Quando os irmãos veem ele de longe, os irmãos falam, não é possível. Não é possível que ele está vindo atrás da gente. E quando eles olham para José, de longe eles falam assim, nós vamos matá-lo. E eles vão conspirar algo. E aí quando José chega, olha o que o versículo diz, 23 e 24, eu só vou ler para vocês. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Olha isso. José chegou, a primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Tirar a túnica. Porque a túnica representava o quê? O favoritismo do pai. Então eles estão tirando e falando assim, aqui você não é o favorito. Aqui você não está protegido pelo papai. Eles estão despindo ele. Porque aquela túnica machucavam eles. Aquela túnica mostrava o amor do pai. O favoritismo do pai. E jogam ele aonde? Num poço, numa cisterna sem água. Jogam ele lá. Uns queriam matá-lo. E aí Rúben, o irmão mais velho, fala assim, não vamos fazer isso. É sangue do nosso sangue. E ele sai para ver o que eles iam fazer. Enquanto Rúben sai, os outros irmãos ficaram. E aí os irmãos queriam matá-lo. Mas aí Judá vai olhar e vai falar assim, olha gente, eu estou vendo de longe uma caravana. Olha os versículos, diz assim. Levantando os olhos, viram que a caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar? Se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Enquanto Rúben estava fora, que Rúben estava tentando ajudar José, os irmãos estavam conspirando. E Judá viu uma caravana de quê, gente? De escravos, mais as especiarias. E ele fala assim, vamos vender José. A gente não mata, mas a gente se livra do problema. E eles vendem José. E José vai parar no Egito como escravo de Potifar. O ódio desses meninos era tão grande, que eles não queriam mais nem ver José. E eles vendem José. Mas aí, eles precisavam voltar para casa. E José, que foi, precisava também voltar de algum jeito. Qual é a ideia deles? Pegar a túnica que eles tinham tirado e manchar de sangue. E eles enviaram, eles não tiveram nem coragem de levar para o pai, eles enviaram por alguém a túnica. E olha o que eles disseram, no versículo 32 e 33. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele o reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Quando Jacó recebe aquele item, ele reconhece na hora que era a túnica que ele deu para o seu filho, manchada de sangue. E olha o recado dos irmãos, é curioso. Achamos isto, veja se é ou não de seu filho, não é do nosso irmão José, é do seu filho. Eles não viam mais José como irmão. Percebam. E aí, Jacó vai entrar num luto severo. Ele perdeu o filho dele. Ele vai entrar num luto, gente, que ele fica vários dias sem comer, sem beber.
A família fica até preocupada com ele, porque fala, ele vai morrer também. De tanta que era a dor de Jacó. Jacó estava vivendo um dilema, o seu filho estava morto. Seu filho amado, da mulher amada, estava morto. Nesse contexto, estava já para nascer Benjamim, tá? Benjamim, que é o último filho de Jacó, e o filho também de Raquel. Raquel teve 2 filhos. E aí, ele está ali lamentando, está chorando, está de luto. E eu vejo nessa situação que ninguém saiu ileso. Jacó está sofrendo, José está sofrendo no Egito. E os seus irmãos, o próprio texto mais para frente vai mostrar que eles se arrependeram do que fizeram com José. Todos estão sofrendo, uma casa inteira está sendo marcada pela dor. Uma consequência de algo que não foi tratado dentro de casa. E antes de eu ir para o próximo tópico, eu quero que vocês entendam o restante do contexto. José foi para o Egito. Lá ele vai ser escravo de Potifar. Ele vai passar mais de 18 anos no Egito. É muito tempo, gente. E ele vai estar lá. Ele vai ser escravo. Ele vai ser um bom escravo de Potifar, que era o comandante do exército de Faraó. E ali, ele vai crescer na casa de Potifar e vai passar a administrar tudo de Potifar, menos uma coisa, sua esposa. Só que a esposa de Potifar queria José. E ele rejeitou. Nisso, ela falou que ele queria ter relações com ela. E ele foi preso. Lá ele interpreta 2 sonhos. Os 2 se cumpriram. Ele fala assim, lembra-te de mim quando for falar com o faraó. Eles lembraram dele? Não, ele passou 2 anos na cadeia. Até que o faraó teve um sonho. E ninguém na terra do Egito interpretava aquele sonho. E o copeiro, que foi o que José tinha interpretado o sonho, lembrou de José na prisão. E falou, olha, tem um homem que fez isso, 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 quando o Senhor me mandou para a prisão. E o rei fala, manda chamá-lo. E ele interpreta o sonho do rei. Qual era o sonho? 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de escassez no Egito. E aí José tem uma reviravolta na vida dele, que ele vira o quê? Governador do Egito. E é nesse contexto que vai entrar os irmãos de José novamente. O que vai acontecer? Passou 7 anos de muita fartura, mas veio 7 anos de escassez. No segundo ano de escassez na terra do Egito e todo ao redor, Jacó fala para os seus filhos, vá para o Egito, porque lá tem comida. Vai lá buscar, compre comida para nós. Quando os irmãos vão até o Egito, quem era o governador do Egito? José. Só que eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. Por quê, meus irmãos? Os hebreus, israelitas, eles tinham muita pelugem. Então, eles tinham muita barba, muito cabelo. E os egípcios abominavam. Eles rapavam tudo. As mulheres usavam perucas. Por quê? Porque eles tinham medo de piolhos. Então, provavelmente, José aqui estava irreconhecível. 18 anos depois. E com uma aparência totalmente diferente. Eles não o reconhecem. Ele estava falando em uma outra língua. E ele faz uns testes com os irmãos. Fala que eles eram espiões. E ele está testando os irmãos. Para quê? Para ver se os irmãos mudaram. Se arrependeram. Até ele revelar quem ele era. E até a gente chegar nesse momento da reconciliação. Vamos ler o texto. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José,
o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Deus é tão maravilhoso, que a história que começou com favoritismo, inveja, ódio, rejeição, dor, não termina em destruição. Termina em reconciliação. Deus é tão maravilhoso que José, que passou 18 anos no Egito, ele não está com raiva dos irmãos. Ele entendeu que ele precisava estar ali. Que ele precisava estar naquele lugar, porque através da vida dele, o seu povo ia ser salvo da fome. Ele entende isso. Ele perdoa os irmãos. E Deus, através da vida de José, reconstrói a comunhão, a união, os relacionamentos daquela família. Deus está reconciliando e reconstruindo aquela família. José não deixou que a dor guiasse o restante da história. Jacó vai vir para o Egito, traz toda a sua família, e ali eles vão permanecer juntos. E aí eu gostaria de trabalhar 3 aplicações com vocês. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como pais, mães, nós podemos observar o que Jacó fez, o que aconteceu nessa família, e aprender com isso. Primeira aplicação é: demonstre amor de forma visível a todos os filhos. Vamos ler comigo? Vamos lá? Demonstre. O problema não era Jacó amar José. Era que os outros filhos não se sentiam amados. Eu tenho certeza que Jacó amava os seus filhos. Os 12. Mas isso não ficava visível aos olhos dos seus filhos. Isso não estava visível. Os nossos filhos precisam ouvir de nós. Precisam sentir, perceber. A gente não pode ficar guardando. A gente precisa demonstrar para os nossos filhos. Filhos são diferentes, meus irmãos. Não é a mesma criação. Você pode até tentar, mas eles não são iguais. Irmãos não são iguais. Esse dia eu vi um vídeo, eu achei engraçado. Falou assim: a fábrica é a mesma, mas o lote é diferente. Concordam quem tem 2 filhos aí, mais de 2? A fábrica é a mesma, mas o lote é diferente. Não tem como você tratar igual filhos que são diferentes. Se comunicam diferentes. Um gosta que você abraça, o outro não gosta que você abraça. Um gosta que você beija, o outro não gosta de beijo. Mas os 2 precisam sentir o seu amor de forma visível. Eu me lembro de um livro, e se você não leu, eu te indico As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele mostra que existem maneiras diferentes. E cada um sente esse amor de forma diferente. Se você trouxer um presente, vai falar: nossa, a mamãe e o papai lembrou de mim. O outro vai falar: mudou em nada, meu dia. Aí o outro gosta de atenção. Que você joga uma bola, que você senta para conversar. O outro gosta de carinho, de abraço. São diferentes um do outro. E às vezes nós temos dificuldade de entender a diferença do amor dos nossos filhos.
Às vezes a gente trata os dois, mas eu beijo os dois. Mas será que os dois se sentem amados da mesma forma? Aqui, nesse caso, José, eu tenho certeza que se sentia amado. Mas os outros filhos não se sentiam, não viam no pai esse amor. Nós temos que demonstrar por os dois lados. Não existe filhos favoritos. Nós, como pais, temos que cuidar. Às vezes, porque você se identifica mais com um filho do que com o outro, você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado como pais. Porque nós podemos estar marcando uma geração positivamente ou negativamente. Comparações. Às vezes, dentro de casa, a gente fala assim: seu irmão não me faz isso. A vontade que dá para responder é: eu não sou meu irmão. Nós não somos iguais. Às vezes os pais falam assim: não, porque a sua irmã, ela tirou nota em tal matéria e você não tira. Não compare. São pessoas diferentes. Formas diferentes de aprender, de amar, de lidar, até mesmo de ensinar. Às vezes o que você faz com um, às vezes você vai ter que adaptar para o outro. Nós precisamos entender isso. Não gerar competições. Quando tem filhos pequenos, né? Às vezes as pessoas falam assim: vamos supor que o primeiro andou com 10 meses. Aí o segundo andou com 1 ano e 1 mês. Aí você fala: não, porque o tal fulano andou com 10 meses. Você fica comparando os filhos. Isso não ajuda. Isso não alimenta algo bom nos filhos. Como pais, nós temos que buscar essa sabedoria de Deus para saber lidar com os dois lados. Segundo, não se cale diante dos conflitos. Jacó, eu tenho certeza que ele percebeu ali os filhos, como que estava dentro de casa, mas ele não fez nada. Às vezes você vai precisar sentar, conversar, ter conversas difíceis, atitudes difíceis. Às vezes você vai precisar educar, ensinar. Não se calar, corrigir, orientar, reconciliar. Mas às vezes você está se calando diante de um problema que lá na frente pode gerar morte, que pode gerar distanciamento da sua casa, dos seus filhos, da sua família, porque você não tratou um problema. Como pais, Deus nos deu essa responsabilidade de orientar, de corrigir, que mais? De conversar. E a pergunta que eu te faço hoje é: existe alguma conversa difícil que você está adiando? Eu trabalho com adolescentes aqui na igreja. E o que eu mais vejo é que muitos pais não sentam para falar com seus filhos. Atitudes que eles têm, coisas que eles estão fazendo, e os pais parecem que têm medo de conversar com os filhos, de orientar, de corrigir. Nós precisamos tomar atitudes diante de conflitos, porque se nós não tomamos, esses conflitos eles só aumentam, essas raízes só criam, só aumentam. Se os filhos estão brigados, você é quem vai apaziguar os seus filhos. Eu dei um exemplo de manhã, que eu e o Rubens, nós éramos amor e ódio ao mesmo tempo, eu e meu irmão. E nós brincávamos muito, mas nós brigávamos 24 horas. Gente do céu, era até cansativo. Os vizinhos ligavam para minha mãe, eles estão se matando dentro de casa. E meu pai ligava lá do serviço: o que vocês estão aprontando? E a gente estava brigando. Mas uma coisa que meus pais sempre fizeram
foi não deixar nós dois brigados. E meus pais, eles entravam mesmo, né, ali, eles apaziguavam, davam uma cintada na gente, corrigia, colocava de castigo, e depois eles faziam assim, ó, vai pedir perdão pro seu irmão. Não vou. Eu falava pra minha mãe, não vou pedir perdão, não quero. O meu irmão era mais bonzinho, ele ia lá pedir perdão, eu não, sabe? Eu tinha o coração mais ruim, assim. E aí, minha mãe falava, vocês vão, senão vocês não vão fazer nada. Até vocês não pedir perdão, vocês vão ficar aqui um olhando pra cara do outro. E a gente ficava lá. Aí daqui a pouco eu olhava pro Rubens, ele olhava pra mim, tipo assim, vamos acabar com isso, né? E a gente se abraçava. Mas eu lembro uma vez que minha mãe, gente, ela pôs a gente para ficar abraçado. Ai, meu Deus, eu queria socar o meu irmão e abraçado com ele lá. Não sei quantos minutos, eu nem lembro mais. Porque como a gente é criança, parece que qualquer tempo é uma eternidade, né? 5 minutos era muito, então eu não sei quanto que era o tempo. Mas a gente ficou lá abraçado. E ela, vocês vão brigar de novo? Não, não vamos. Né? Mas apaziguava. Não deixava o conflito. Não deixava que aquela situação crescesse. E às vezes vai precisar. Às vezes vai precisar. Até hoje. Se eu e meu irmão, às vezes a gente discorda de alguma coisa, a minha mãe já vem. Oh, vai falar com sua irmã. Vai falar com sua irmã. Minha mãe sempre é essa apaziguadora, sabe? Mas a gente precisa ser firme. O que mais? Terceiro e último, Deus restaura famílias feridas. Sabe, eu acho que é o que me dá esperança, sabe? É que Deus, Ele, mesmo quando nós errarmos, Deus está ali para restaurar. Deus está ali para curar as feridas. E a história de José nos ensina isso. Poderia ter terminado em tragédia? Poderia. Cada um para um lado. José nunca mais vendo a família, os irmãos carregando aquela culpa e Jacó achando que o filho estava morto. Mas Deus restaura aquela casa. Deus restaura aqueles irmãos. Nós não estamos encontrando uma família perfeita, mas uma família imperfeita que foi tratada por um Deus que é perfeito. Nós vamos falhar, meus irmãos, como pais, como mães, como filhos. Nós vamos errar. Mas as nossas famílias, nas mãos de um Deus perfeito, pode ser restaurado. As nossas famílias podem ser imperfeitas, mas Deus é perfeito para cuidar de cada detalhe. Restaurar. Filhos que estão brigados com os pais, pais que estão brigados com os filhos, irmãos que estão em conflitos. Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode tratar. Esse é o Deus que nós cremos.